Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do Negócio Mistério, 25º episódio do Negócio Mistério. Vasco, estás bom? Estou bem, sim senhor. Eu sou o Humberto Ferreira, tenho aqui comigo o Vasco Sousa, não tinha ainda nos apresentado. As pessoas só já a nos ti, conhecem. não é? Sim, mas pode aparecer alguém isso, novo, alguém de novo. repente, não é? Tipo um argentino que hoje possa estar a ver. Quem serão estes? Quem são estes? Exatamente. Vamos falar hoje de Renzo Saravia. Foi anunciado como reforço do Futebol Clube do Porto no dia 8 de junho de 2019. Custou 5 milhões e meio, vinha rotulado de craque do Racing Clube, Racing Avellaneda, mas só fez 6 jogos. É verdade. 6 no jogos Futebol e Clube um do gol. Nada mal. Sim, Já falamos aqui de avançados que nem um gol conseguiram marcar. É verdade. E o Renzo Saravia conseguiu marcar um gol. É verdade. Portanto, o Saravia, eu recordo-me bem que... Como se fosse hoje, dizes. Eu recordo-me como se fosse hoje. porque foi uma contratação muito rápida, ou seja, o campeonato tinha acabado há relativamente pouco tempo. Sim. A Argentina ia haver a Copa América 2019 no Brasil. É a primeira grande competição do Scaloni como treinador da Argentina. E o Saravia nesse momento era titular da seleção argentina. O Porto tinha o Maxi Pereira, saiu no final dessa temporada. Tinha O Porto terminado só a tinha carreira. o Wilson Manafá. E ainda havia algumas dúvidas se o Manafá seria um jogador para ser O utilizado. Manafá já regularidade tinha ou não. sido contratado nessa altura ou vem em O janeiro? Manafá vem em janeiro Do da ano época anterior, anterior, sim. em 18-19. Sim, que é a época dos grandes dramas de Sérgio Conceição dos defensores de direitos, Exato, que é quando vem Rui Pedro, João Pedro. sim, sai de Ianco. E olha, esse já nem me lembrava. Não foi? Porque ele não chega a jogar. Não, mas eu sim. lembro, tipo, essa Sim, pré-época é verdade. é pré-época Tem em, ali vários em laterais que direitos. o Sérgio Conceição critica tipo a estrutura por ter contratado Sim, 4 laterais direitos e nenhum interessado. e depois o Éder Militão até faz alguns jogos como defesa direito. E então o Porto tinha urgência, até como tu disseste, do falhanço nas contratações anteriores pelo lateral direito. Tinha urgência em resolver este problema e contratou o titular da seleção argentina, que parecia ser... Tinha ganho um campeonato argentino pelo Racing Avellaneda. Estamos a falar de um jogador que 26 anos de idade, tu dizias, não, este Sem dúvida. é uma escolha certa. É isso. E foi uma contratação muito rápida, porque muitas vezes os dossiês prolongam-se no tempo, Sim. aquelas telenovelas de verão, e aqui não, quando começa a Copa América, já o Saravia era reforço do Porto. Aliás, o jogador é apresentado ainda no Brasil por causa de estar a preparar a Copa América, vestido com a camisola do Futebol Clube do Porto, declarações, tudo. Foi assim mesmo um raid transatlântico para que Saravia não se perdesse. No fundo, o pesadelo do Saravia começa ainda na Copa América, antes de chegar ao Porto, porque ele arranca então como titular. Sim. Ela que é um jogo contra a Argentina, que era contra a Argentina, não, desculpa, argentino era ele. Um Argentina-Colômbia, que era com o Carlos Queiroz como treinador da Colômbia. A Colômbia ganha 2-0, Muito bem. com enorme superioridade. Essa Colômbia tem o Luís Dias, que também é contratado nesse mercado pelo Porto. Já se falava nessa altura, mas o Luís Dias não chega a ser utilizado ou é suplente? Não é utilizado. Quem é utilizado é Mateus Uribe. Mateus Uribe, que também chega ao Porto nesse Sim, mercado. ele chega nesse e está ali mercado. o Marchenzinho Uribe também na Argentina, também chega ao Porto. Também chega ao Porto. Ou seja, nesse jogo estão aí quatro jogadores que depois assinaram todos pelo Porto. E eu recordo-me que a Argentina jogou muito mal. Ainda era uma fase pós-Mundial 2018 com muita instabilidade na seleção argentina. Tinha saído do Tata Martino, não era? O treinador? Era ou não? o Sampaoli. Sampaoli, E exatamente. no fundo o Scaloni ainda era visto como um Transitório. Ao longo do torneio a Argentina acaba por melhorar, fica em terceiro se não me engano, mas aquele arranque é péssimo, perde hoje com a Colômbia, e o Saravia é muito criticado, faz uma exibição muito fraca, com pouco apoio no ataque. Nós até temos uma notícia só com uma avaliação, uma apreciação da exibição do Saravia, não é nada positiva. Eu diria sem saber que ou foi feita pelo Jorge Ferreira Fernandes ou pelo Ricardo Lestre. Eu por acaso acho que esta foi pelo Luís. A sério? Eu pensava que tinha sido o Jorge, que lembrava-me do Jorge falar muito. Sim, exato. Eu acho que o Jorge acompanhava muito a Copa América, mas eu tenho a ideia que até foi o Luís que fez essa notícia, e que não abona nada em favor do Saravia. E logo aí os adeptos do Porto ficam meio apreensivos, mas por outro lado pensam, bem, é uma Argentina. É essa notícia. Luís Rocha Rodrigues.
É que isto é mas ainda havia aquela questão, pronto, mas é uma Argentina em reestruturação, a própria seleção não anda muito famosa, muitos jogadores, até o Messi nessa altura não rendia tanto na seleção argentina, e havia aqui, pronto, o contexto na seleção não é muito favorável, mas se calhar ele é melhor do que está a mostrar. E foi? Não deu a ser muito tempo, e a pequena amostra... Eu acho que há aqui um contexto muito importante de trazer, que é o Sérgio Conceição gosta de ter tempo para trabalhar os jogadores, mas não tinha tempo para trabalhar a Sarabia. A Argentina, como fica em terceiro lugar, prolonga ali na campanha na Copa América, e o Sarabia já deve chegar ali já com a época talvez a decorrer. Estávamos aqui a ver, portanto, eu não sei certo quando é que ele chega. A Copa América, ele ainda no início de julho provavelmente ele estará a jogar, e a participação de Sarabia termina 6 de julho. É isso, porque entretanto o Sarabia só faz mais um jogo nessa Copa América e perde. Mas ele a teve, titularidade. obviamente ele fica até ao final. Portanto, ele chega a meio de julho à cidade do Porto, com possivelmente o Porto já a fazer um estágio. É isso. Até porque o Porto tinha o play-off da Liga dos Campeões com o Krasnodar. E esse é o primeiro jogo de Renzo Sarabia com a camisola do Porto. Ele não participa no jogo da primeira mão. Depois o Porto perde em Barcelos no campeonato, ele também ainda não participa. E entra e é titular no jogo da segunda mão. É uma das grandes surpresas, sem dúvida, desta... é uma daquelas exibições e resultados europeus que toda a gente se lembra, não é? Porque ninguém estava a contar. O Porto tinha ganho 1-0 na primeira mão, a Rússia, exatamente. Foi um gol do Sérgio Oliveira. O guarda-redes é o Safanov, atual do PSG. Exato. Eu lembro que há um jogador que marca 2 golos, que é o Suleimanov, e eu lembro que pelo menos nesse jogo ele parecia um mini Messi, só que depois a carreira dele ou foi só aquele também jogo, do Tony Vilhena também, que marca o primeiro gol. Mas como eu te estava a dizer, e como eu estava a dizer, o Renzo Sarabia, o Sérgio Conceição precisava de tempo para poder incluir o Sarabia. Era muito raro os reforços com o Sérgio Conceição começarem a jogar. E a verdade é que este jogo tens Marchesin, Renzo Sarabia. O Marchesin, por acaso, foi uma exceção, porque o Marchesin até é titular logo na primeira mão na Rússia, quando até se falava podia ser o Diogo Costa, porque o Marchesin também chega mais ou menos na altura do Sarabia. Sim, chega muito em cima, porque o Marchesin ainda vai ao México, desperdício do Clube América, ainda teve de fazer um jogo no Clube América, se não me engano. O Clube América que vendeu o Marchesin nesta altura, e sabes quem foi contratar? E já não me lembro. Memo Ochoa, pois. Quando fizeste essa pergunta, e o Uribe também joga, o Zé Luís também joga. Nesse jogo é suplente. É suplente. Lesiona-se o Sérgio Oliveira e ele ainda entra na primeira parte. Certo. Que é a estreia do Uribe. Joga o Uribe, não, é já na segunda parte. O Sérgio Oliveira se lesiona. Mas tens o Luís Dias também titular e o Nakajima também é titular. O Nakajima também, se não é a estreia, eu acho que também era a estreia do Nakajima. Há muita gente aqui nova. O Renzo Sarabia fica logo mal na fotografia aos 3 minutos. A entrada do Porto nesse jogo é terrível. O Porto tem uma vantagem de 1-0. E logo no início do jogo, na sequência de um canto, o Krasnodar inaugurou o marcador e empate eliminatória. E aquela primeira meia hora, ou mais até, foi um pesadelo em que principalmente a defesa estava muito insegura, e o Krasnodar apostava no contra-ataque e fácil e rapidamente criava lances de perigo. E eu não sei em que minuto, mas eu diria meia hora. 34 minutos, 3-0. O Krasnodar já está em a 3-0. E o Sarabia sai aos 38. O Sarabia é substituído. E quem é que entra? É o Zé Luís? Entra o Zé Luís, que marca depois um gol. Marca o 1-3 na altura. Entra o Zé Luís. Pensavas que tinha entrado o Manafá? Não. Eu até tenho ideia que o Manafá nem no banco estava. Não, estava o Manafá e o Mbemba no banco. Ok. Mas eu lembro, o Porto estava a perder 3-0 ainda por cima. Na altura havia ainda, acho que era a última época com os golos fora a valer a dobrar. Ou seja, nesse momento o Porto tinha que marcar 3 golos para ganhar a eliminatória. E a verdade é que o Porto marca 2 golos na segunda parte, mas não consegue. Mas quando o Sarabia é substituído, ainda na primeira parte, há um enorme coro de assobios. Todo um estádio a assobiar. Se calhar não era o Sarabia só em si, não é? Claro. Era a equipa toda, o jogo. Mas esse momento é muito marcante na carreira do Sarabia no Porto, porque rapidamente ele fica ali marcado pelos adeptos. E ele só voltou a jogar para a Taça Portugal contra o Coimbra 2 meses depois. E ele acaba por nem sequer jogar no campeonato. O Porto é campeão e ele não é campeão. Ele não é campeão porque ele não joga no campeonato, é utilizado nas taças. Ele vai ao banco de suplentes num jogo apenas do campeonato. Ainda vai ao banco, até pensava que ele nem sequer. É só num jogo que é contra o Gil Vicente.
no início da segunda volta. Certo. Já ele está quase a ir embora, não é? Sim, ele vai embora na pausa de inverno, porque engata depois no Internacional de Porto Alegre. Ele depois faz uma carreira longa no Brasil, sim, joga bastante boa. No Internacional, no Botafogo, no Atlético Mineiro, e ainda há pouco tempo foi para o Valência. Sim. Ainda não jogou pelo Valência, tem sido suplente não utilizado. Mas eu recordo-me que ele até ali em dezembro, alguns jogos da Taça da Liga e talvez Taça Portugal, ele marca um gol ao Casa Pia, acho que até de cabeça, e nessa altura até se pensa, pronto, ele já passou aqui por um péssimo momento, mas se calhar vai aproveitar estas oportunidades, mas não aconteceu. Manafá ganha, aliás, o Corona é o primeiro lateral direito, é verdade. Depois do Sarabia é o Corona que joga lateral direito ainda há alguns jogos. Sim, e há muita gente que diz o porquê de Sérgio Conceição ter que adaptar extremos a defesas de direitos está muito relacionado com esta aprendizagem que ele teve com o risco de jogar com o Renzo Sarabia com pouco eu ritmo recordo-me de equipa. que depois dessa derrota o Porto depois até fazia uma série de bons resultados, incluindo uma vitória na Luz, logo, ainda em agosto. E é o Corona lateral direito. Mas depois é o João Mário adaptado à defesa de direito. Sim, o João Mário já é um bocadinho depois, mas é... Nessa época ainda está o Tomás Esteves também, foi uma aposta na pré-época, mas também jogou pouco, e Manafá acaba por ser... Não começa ali a titular, vai ali meio irregular, mas depois acaba por ganhar a titularidade. O Manafá é titular no Porto durante mais de um ano. Aliás, eu acho que em 2021 ele se não é o jogador mais utilizado do Porto não fazia essa ideia. E o Sarabia foi desaparecendo, precisava de mais minutos. O Sérgio Conceição, por acaso, nunca... Às vezes o Sérgio Conceição rasgava alguns jogadores, quer em termos de rendimento no jogo, ou no treino, ou extra futebol. No Sarabia não? No Sarabia não chegou a rasgar muito, apesar do Sarabia ter estado envolvido numa famosa festa de aniversário da mulher do Uribe. Ok, não sabia. Sei dessa festa. Recordo-me de ter havido essa festa. Até uma parte eram os jogadores que tinham vindo, era o Uribe, o Marchezinho, o Luís Dias, o Sarabia, e talvez, não sei se havia mais alguém, que até são punidos e não jogam no Bessa. O Sarabia não ia jogar de qualquer forma, porque ele já nunca tinha jogado no campeonato, não ia jogar ali, mas eu recordo que até o Marchezinho fica fora da equipa, até acho que a estreia do Diogo Costa na Liga Portuguesa é nesse jogo no Bessa. Mas nem assim o Sérgio Conceição chega a criticar. Até temos algumas notícias com declarações dela a dizer que o Sarabia é um excelente profissional, muito boa pessoa, mas ela acaba por sair sem deixar saudades nenhumas. O Porto já tem ali alguns laterais direitos que ficam na história pela negativa, não é? Sim. Eu acho que o Sarabia também não era tão mau, mas foi tudo péssimo. Mas até o primeiro jogo dele foi mesmo muito mau. Mas estamos a falar o Porto foi campeão nessa temporada, ou seja, não estamos a falar de uma época desastrosa do clube. Aliás, o Porto ganha a dobradinha, ganha a taça, e ele ganha a taça. Exato, ele participa em 2 jogos da taça e portanto é vencedor da taça. Aquele primeiro jogo, se calhar o erro terá sido o Sérgio Conceição de apostar num jogador que ainda não tinha jogado pelo Porto, provavelmente não. Eu acho que houve ali uma aprendizagem clara do treinador, porque a partir daí dificilmente voltamos a ver um jogador com Sérgio Conceição a acontecer. E não sei se havia algum aquilo. excesso de confiança pelo Porto ter ganho na primeira mão, mas o que é certo é que era só 1-0 e bastava. O Carlos não dá a marcar um golo cedo, como aconteceu. E a eliminatória ficava empatada, e aí sente-se muita pressão. E o Sarabia fica muito penalizado com esse lance. Esse primeiro lance primeiro lance é um canto, e a bola sobra depois para uma segunda vaga do Tony Vilhena, e é o Sarabia que falha a marcação e faz com que a bola entre facilmente no neerlandês está do lado esquerdo. Os outros dois são de contra-ataque mais pelo lado direito, mas por exemplo o 3-0 acontece com o Sarabia a não cortar uma bola do lado esquerdo, aquela falta cirúrgica. Sim. Que acaba por não acontecer. A ideia que eu tenho, posso estar e sair também posso estar já equivocado, já passaram alguns anos, é que ele nunca estava na posição, ou seja, quando o Krasnodar atacava, onde é que está o Sarabia? Ninguém sabia. Era isso. Ninguém sabia onde ele estava. Era mesmo isso. Foi a ideia que eu tive. Foste tu e muitos adeptos. Sim, inclusive o Sérgio Conceição. Exatamente. Que o retirou do campo. Aliás, acho que foi o momento em que as pessoas... pois é, o Sarabia estava a jogar. E pronto, foi este negócio mistério a falar sobre Renzo Sarabia. Só para terminar, ele mesmo sem jogar no Porto, ou jogar pouco, ele ainda continua a fazer parte das convocatórias da seleção argentina, e ele até ao final do ano 2019
continua a jogar pela seleção argentina, ou seja, mesmo o Scaloni não o deixou cair. Curiosamente, quando ele sai do Porto e depois começa a jogar com maior regularidade, deixou de ir. Apareceu um tal Montiel. É isso, Montiel e Molina, e o Scaloni criou ali a sua base, não é? E o Molina e o Montiel ainda hoje dividem os dois a titularidade. E o Sarabia desapareceu completamente da convocatória da seleção argentina. Hoje em dia, como já dissemos, está a jogar em Valência, mas ainda não jogou no Valência também esta temporada 2025-2026. Renzo Sarabia, o nosso negócio mistério desta semana. Estaremos de regresso na próxima semana com o último episódio desta 5ª temporada.